Senhora deputada, aos trabalhadores da imprensa, aos servidores aqui da casa, a todos que nos veem pela TV Assembleia, acompanham a sessão pela Rádio Assembleia, final da sessão, antes do recesso, eu escolhi, sobretudo, pronunciar-me no tempo de liderança de nosso partido, o PSOL, para prestar contas de nosso mandato. É o primeiro mandato do PSOL conquistado numa frente de esquerda que reuniu o PSOL, o PSTU e o PCB. Num ambiente difícil da vida política brasileira. Os governos que se sucedem, FHC, Lula, Dilma, mantêm uma economia baseada na manutenção de juros altos, que, obviamente, ampliam o nosso endividamento. Ano passado, os gastos do Orçamento Geral da União com a dívida pública brasileira chegaram à estratosférica casa de 17% de toda a economia nacional. Isso é dinheiro que vai para banqueiro, falando num português muito direto, sai do bolso do trabalhador, que paga seus impostos, numa estrutura tributária das mais perversas do mundo. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 48% do que ganha em tributos, porque o que se tributa no Brasil é consumo. O governo federal, sobretudo, que é o grande arrecadador do país, transfere metade do seu orçamento, do Orçamento Geral da União, quase metade, 45%, 46%, para banqueiro. Portanto, nós nos elegemos nesse ambiente. Um ambiente marcado por uma economia que dá sinais de estagnação, de inflação, e a resposta do governo Dilma, Levi, é cortar direitos. Foi assim no final de dezembro, com as medidas provisórias 664 e 665. Foi assim quando corta os orçamentos, porque cortando orçamento não tem política, não tendo política não tem direito. É assim quando edita outra medida provisória para restringir, para reduzir a jornada de trabalho com redução de salário, comprometendo, inclusive, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, é este o ambiente em que desenvolvo esse mandato em nome da frente de esquerda. Mas também há resistência. É tempo de resistência. Há um avanço, sem dúvida alguma, de intolerâncias na sociedade brasileira, linchamentos nas periferias, crimes de ódio, de intolerância por diversas questões. Aumenta a vulnerabilidade de setores na sociedade brasileira, mas aumenta também a resistência do povo organizado, a resistência dos movimentos sociais, das categorias em greve. Há pouco ocupava a tribuna falando dos servidores. Quantas vezes os trabalhadores em greve não ocuparam essas galerias? Portanto, se por um lado há um ambiente econômico e político de crise, por outro lado, a sociedade não está silenciosa, ela não está morta. Ela se levanta e, mesmo na crise política, mesmo quando ela não entende, e ela tem motivos para não entender, que as casas parlamentares, que as institucionalidades sejam o lugar de resolver os seus problemas, porque por muito tempo e ainda hoje, num sistema político eleitoral falido, marcado por campanhas milionárias, um sistema político eleitoral que não faz a sua reforma. Por isso que os mais jovens escrevem em todos os lugares, não me representa, falando em específico do sistema político eleitoral brasileiro, sistema esse que não fez uma reforma política decente, mas o povo se movimenta. E é por isso que nós tentamos fazer um mandato baseado em 5 grandes eixos. Defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, da classe trabalhadora, do mundo do trabalho. Um segundo eixo é o eixo de meio ambiente. Por isso que demandamos tanto, inclusive, doutora Silvana, a Comissão de Meio Ambiente presidida por Vossa Excelência. A terceira questão é a questão dos direitos humanos, do direito a uma vida sem violência, a uma vida digna. Mas para isso é necessário que todos os direitos sejam respeitados para todas as pessoas, em especial da infância e da juventude, num momento em que tantas vezes se acena como uma medida para problemas complexos, medidas rasas, medidas simplórias, como, por exemplo, a redução da idade penal, que, na verdade, só vai apenar mais e mais ainda os
os filhos dos pobres, que vão para cadeias abarrotadas, que o próprio ministro da Justiça acaba por dizer que não é capaz de realizar nenhum tipo de medida ressocializante, nenhuma providência. Portanto, é nesse ambiente, com temas como o tema da água, que para nós é um tema fundamental, nós estamos em colapso. Nosso mandato tem se dedicado muito à questão dos recursos hídricos, tanto no debate sobre a quantidade do recurso, que hoje está indo sobretudo para a agricultura irrigada, para a indústria, quando na nossa avaliação, em situações, não só na nossa avaliação, o que diz a lei, em situações de estiagem, deveria ir, em especial, para o abastecimento humano, garantir a água das comunidades, em especial as comunidades rurais. Como também a qualidade da água, hoje disponível no Ceará, 73% dos nossos reservatórios estão comprometidos, dados da própria COGÉ, comprometidos, entre outras coisas, por práticas agrícolas que são perdulárias no uso da água e são poluentes, nocivas, como é, por exemplo, a utilização em larga escala de agrotóxico, como é no Vale de Jaguaribe. É por isso que nós conjugamos a luta da rua com a luta aqui dentro. Foi por isso que nós fizemos pedidos de audiência pública para debater agrotóxico, para debater água, e fizemos proposições. Temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional aqui nessa casa, tramitando para que toda a isenção fiscal, e é bom que se saiba que agrotóxico tem isenção fiscal, passe por aqui, para que os deputados saibam e possam se pronunciar e votar. Por isso que fizemos um projeto de lei sobre a outorga da água. Ano passado foram 1.997 outorgas, sai no Diário Oficial. Pouca gente lê o Diário Oficial para saber quem é que está consumindo a água do Ceará. Projeto de lei de nossa autoria. Construímos um projeto de iniciativa compartilhada com os movimentos do campo para boas práticas de convivência com o semiárido. Foi entregue à mesa diretora uma iniciativa da sociedade civil. Fizemos audiências públicas sobre os mais diversos temas, também na seara de direitos, como a questão da violência letal de jovens no Ceará. O Ceará é o terceiro pior estado e vai piorando em número de assassinatos de jovens. Fortaleza é a pior capital do Brasil entre as capitais em homicídios de adolescentes e vai piorando. Outras capitais melhorando e a nossa piorando. Por que isso? O nosso mandato está a serviço dessas causas. São causas complexas. Nenhuma delas tem saída fácil. Vender saídas fáceis, isso é tarefa daqueles que fazem proselitismo político. Nós temos que ter, sobretudo, uma sociedade vigilante, auto-organizada, consciente da gravidade dos temas políticos, mas, sobretudo, mobilizada para ela própria tomar as rédeas da sua história, não transferir a outros. A política é, sobretudo, a disputa, e fazemos na sociedade de forma aberta sobre os rumos do mundo, os rumos da sociedade. Portanto, o futuro se disputa na política. É na política que nós vamos traçar. Se nós queremos um futuro em que a água e a terra sejam respeitados, se a gente vai ter uma agricultura e uma economia voltada à distribuição da riqueza, à justiça, à sustentabilidade ambiental, ou se nós vamos piorar o mundo, que está muito ruim. É na política que se define, que se reescreve cotidianamente o futuro. O nosso mandato está dedicado a isso, a estas grandes causas, do mundo do trabalho, do meio ambiente, dos direitos humanos, da democratização radical do poder. Porque a democracia é isso. Quanto maior a democracia, quanto maior a democracia radicalizada na sua inteireza, quanto mais democrática a sociedade, com mais gente participando, melhor para a sociedade. Porque aí sim nós podemos construir as saídas de conjunto. E, em especial, queria aqui dedicar os minutos finais dessa nossa prestação de contas para dizer que esse o jeito que esse mandato da Frente Esquerda quer se apresentar, desenvolver. As iniciativas da rua, da luta social, dos movimentos sociais, que eles tenham eco aqui dentro. E que esse eco se faça nas audiências, se faça nos projetos de lei, nos requerimentos, e também que a casa vá às comunidades.
Por isso que nós propusemos audiência pública no Crato, para debater o Cinturão das Águas, em Juazeiro, para debater o altíssimo índice de assassinato de mulheres naquela região, em Santa Quitéria, para a gente debater lá a usina de urânio, vamos fazer lá no segundo semestre, deputada, com a Comissão de Meio Ambiente, né? Vamos marcar. Portanto, é buscando, sobretudo, o empoderamento, a ampliação do poder popular. Estou acrescentando umas 3 minutos a Vossa Excelência. Ok, deputado, finalizando. O senhor necessitar. Ok, finalizando. Algumas coisas aprendi e aqui eu queria me despedir. Quanto maior o poder do povo, menor vai ser o poder do grande capital. O poder econômico. Nós encerramos o primeiro semestre com ataques à democracia. Um partido pequeno como eu, como o nosso, né, o PSOL, o PSTU, o PCB, que tem tão pouco tempo para divulgar suas ideias, pode inclusive estar fora dos debates, porque a medida aprovada na Câmara Federal limita a participação de candidatos que tenham bancadas acima de 9 deputados federais. E nós não temos. Portanto, eu, por exemplo, se for candidato, pelas regras que foram aprovadas na Câmara, não participarei dos debates. Pior do que isso, restringiram o nosso tempo. Nosso tempo, que era de 50 segundos, passa a ser 10 segundos agora. Portanto, estão querendo calar os pequenos partidos ideológicos. Isso não é democrático. A democracia, ela se faz em especial com a diversidade. Nós temos aqui posições diversas sobre vários temas, sobre questões dos direitos civis, de homossexuais, a questão do rumo da economia, da questão da água, sobre como se deve disciplinar o trânsito. Ou seja, de todos os temas nós temos posições aqui, porque querem exatamente, né, diminuir o nosso tempo. Portanto, eu queria fazer aqui a defesa da frente de esquerda, desses partidos ideológicos que existem no Brasil, num momento que a reforma política ela é uma contra-reforma política. E eu me despeço agradecendo, deputada, agradecendo o aprendizado. Eu acho que é muito importante. Todas as vezes que as pessoas me perguntavam como é que estava, eu disse, olha, estou aprendendo. Eu queria partilhar, então, um agradecimento com os deputados e deputadas, mas em especial com os servidores aqui da casa. Vejo aqui vários servidores da taquigrafia, do Legislativo, das comissões. Eu queria agradecer a cada um e a cada uma. E queria agradecer muito especialmente à equipe da nossa assessoria, muitas vezes pressionada por mim para dar conta de todas as demandas do nosso mandato, né, e dar resposta no tempo hábil, de forma qualificada, a essas demandas, que não são minhas, mas são, sobretudo, daqueles que nos mandataram, daqueles que nos colocaram aqui. Portanto, e mais uma vez, colocar que o nosso mandato está a serviço. 2 últimas frases nesse minuto final. A legitimidade vem do serviço. Ela não pode vir da força. Não quero que a minha legitimidade venha da força, que a nossa legitimidade venha da força, nem do poder do dinheiro. Eu estou aqui numa campanha que não recebeu, como são nossas campanhas, nenhum centavo de empresa. Nenhum centavo de empresa. Portanto, isso. Eu sei disso, deputado. Portanto, eu quero dizer que a nossa legitimidade é, sobretudo, ela vem do serviço. É o serviço que nos legitima. E a nossa força, ela tem que vir da luta e da coerência. Mesmo nos momentos que nós fiquemos, porventura, isolados. Acrescentar mais um minuto a Vossa finalizar, deputada. Nós precisamos manter a coerência. O segundo semestre que se avizinha será um semestre tenso para o Brasil e para o Ceará. Para o Ceará, por causa da estiagem, por causa da seca, por causa do colapso da água, onde nós teremos que tomar posições muito graves em relação ao gerenciamento da água. Nós não podemos coadunar com segurança hídrica para grande empresário, enquanto o povo morre de sede. Por outro lado, no cenário nacional. No cenário nacional, nós não podemos dar voz ao golpismo. Nós não podemos permitir que o fascismo avance. Nós não podemos permitir que vozes ultraconservadoras queiram apiar a democracia à força. Portanto, eu finalizo desejando aqui, sobretudo, serenidade. Respostas rasas a problemas complexos não nos ajudam. Temos que ter mais força. E, sobretudo, coragem para a mobilização. O segundo semestre que se avizinha, com o agravamento da crise econômica, vai exigir de nós
muita coragem e muita força. Mais uma vez, meu muito obrigado a todas e todas que permitiram a nós, da Frente de Esquerda, termos uma voz aqui nesse parlamento. Esperamos que a nossa legitimidade esteja a serviço e que a nossa força venha da coerência. Parabenizo o deputado Renato Rosene e peço que Vossa Excelência presida enquanto eu me posiciono no tempo de liderança pelo PMDB. Muito obrigada, meu deputado.